E aí, torcedor rubro-negro? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Mengão agora. Sem mais demora, vamos às notícias. Prepare-se, porque os bastidores do Flamengo ganharam uma camada inesperada de tensão nas últimas horas. O clube, que caminha para levantar o troféu do Campeonato Brasileiro Betano, viu a festa ser adiada após um empate por 1-1 diante do Atlético Mineiro, em duelo realizado na noite da última terça-feira, dia 25, na Arena MRV. Embora o placar tenha frustrado milhões de torcedores, o confronto acabou se transformando em um laboratório minucioso para Felipe Luiz, que aproveitou cada minuto para dissecar o comportamento individual e coletivo do elenco com foco total na decisão mais importante do ano. A proximidade da final da Copa Libertadores, marcada para o próximo sábado, dia 29, às 18 horas, no Estádio Monumental U, em Lima, no Peru, intensificou ainda mais a cobrança interna. Felipe Luiz, extremamente atento aos detalhes, percebeu que precisava agir com precisão cirúrgica para corrigir falhas, reorganizar peças e reconstruir a confiança de atletas que vinham oscilando. Nada passou despercebido, nem deslocamentos, nem erros simples, nem escolhas precipitadas. Cada fragmento da partida serviu como insumo para ajustes determinantes. Entre as decisões avaliadas com frieza, uma delas chamou atenção pelos bastidores. Luiz Araújo deve iniciar a final no banco. A ideia é ousada, mas o treinador enxergou vantagem clara ao posicionar Carrascal pelo setor direito, Everton Cebolinha aberto pelo lado esquerdo e Bruno Henrique atuando como referência absoluta no comando de ataque. A leitura interna é de que essa formação entrega intensidade, profundidade, agressividade, principalmente, imprevisibilidade, uma combinação vital para uma final continental. Ao mesmo tempo, Felipe Luiz entendeu que seria impossível entrar em campo com a força máxima sem recuperar, antes de tudo, o brilho psicológico de determinadas peças. Nos últimos dias, parte dos atletas reencontrou autoconfiança, algo que pode definir o destino de uma partida desse porte. O treinador, observando essa virada emocional, resolveu explorar o momento favorável ao limite, convertendo confiança individual em potência coletiva. Por trás das câmeras e longe dos holofotes, Felipe Luiz segue conduzindo uma operação silenciosa, reconstruir o entrosamento do grupo. Existe, sim, uma preocupação legítima com eventuais desajustes decorrentes de alterações recentes no time titular. Entretanto, o trabalho interno tem sido firme, disciplinado e contínuo, conversas individuais, sessões táticas específicas, simulações de cenários adversos e reorganização de funções. A palavra de ordem é simples, porém poderosa: alinhar tudo antes de sábado. À medida que o sábado se aproxima, cresce a sensação de que algo decisivo está sendo construído nos bastidores rubro-negros. A comissão técnica sabe que finais não são apenas sobre tática ou técnica, são sobre momentos, detalhes ínfimos que podem alterar completamente o destino de uma temporada inteira. E justamente por isso a preparação segue envolta em silêncio, estratégia e uma confiança interna que, embora não seja externada publicamente, se fortalece a cada sessão fechada no ninho do urubu. A impressão é clara: o Flamengo está guardando uma surpresa para a final. Além disso, a movimentação interna revela uma convicção pouco comum antes de uma decisão internacional. Jogadores mais experientes, acostumados a noites de glória, passaram a adotar um comportamento mais contido, quase ritualístico, como se percebessem que este confronto carrega um significado que transcende a temporada. A tensão é grande, mas a sensação de missão prestes a ser cumprida parece ainda maior. Há, no ar, uma expectativa que não se via há alguns anos, a de que o Flamengo chegará ao Monumental com algo a mais do que simples ambição, chegará com propósito. Do ponto de vista técnico, a comissão acredita que determinadas combinações podem funcionar com intensidade máxima justamente na final. Bruno Henrique como referência promete explosões de velocidade nos momentos decisivos, enquanto Cebolinha deve ser acionado como válvula de escape constante, e Carrascal, com sua criatividade enxuta, surge como peça capaz de desequilibrar uma defesa inteira com um único passe vertical. Existe uma convicção crescente de que essa formação guarda um potencial nunca antes explorado, algo que pode transformar o cenário da partida em poucos segundos. E,
Para completar o clima de expectativa, o próprio ambiente da Libertadores adiciona uma camada emocional gigantesca. Decisões únicas, em campo neutro, costumam coroar quem chega mais preparado mentalmente, e, nos bastidores, a informação é clara: o Flamengo está psicologicamente afiado como poucas vezes esteve. Jogadores mais jovens absorvem a energia dos veteranos, os líderes silenciosos começam a emergir, e a atmosfera dentro do elenco indica que o time chegará ao Peru com uma aura que só equipes destinadas a algo grandioso possuem. Diante de todas essas mudanças que Felipe Luiz vem preparando nos bastidores, a grande pergunta agora é: o torcedor concorda com essa formação mais ousada para a final da Libertadores? Você acredita que Carrascal realmente é a peça certa para iniciar um jogo tão decisivo ou preferiria ver outra opção pelo lado direito? A sua visão é fundamental, porque a torcida sempre enxerga nuances que, muitas vezes, passam despercebidas até mesmo pela comissão técnica. Outro ponto que gera debate é a escolha de Bruno Henrique como referência central do ataque. A nação acredita que BH, com toda a sua história em finais, é a melhor escolha para decidir mais uma vez? Ou vocês acham que outro nome deveria assumir a função de centroavante nessa partida que pode marcar um novo capítulo na história do clube? Queremos saber o que o coração do torcedor diz, afinal, Bruno Henrique em jogos grandes é quase um talismã. E quanto ao posicionamento de Everton Cebolinha, que vive um dos melhores momentos desde sua chegada ao Flamengo? A torcida confia que ele será determinante jogando aberto pela esquerda, explorando velocidade, drible curto e agressividade? Ou existe alguma preocupação sobre sua tomada de decisão em momentos decisivos? A opinião da nação vai ajudar a entender como os torcedores enxergam essa escolha estratégica para um duelo desse tamanho. Por fim, a pergunta que não quer calar: vocês acreditam que o Flamengo está realmente pronto para essa final? O clima interno, o trabalho psicológico, o entrosamento reconstruído e a força emocional são suficientes para encarar o desafio em Lima? A nação rubro-negra costuma sentir no ar quando o time está preparado, então queremos ouvir cada torcedor. A voz de vocês é parte essencial dessa caminhada. Fala, torcedor do Mengão! Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no rubro-negro com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. O Fla-Flu já é, por natureza, um clássico carregado de emoção, rivalidade e momentos que ficam para a história. Mas desta vez, o que explodiu nos bastidores ultrapassou qualquer debate sobre futebol jogado. O árbitro David Oliveira Lacerda, envolvido diretamente na condução do duelo, teria feito uma revelação que caiu como uma bomba na imprensa e entre os torcedores. Segundo o rumor que dominou a web, ele teria afirmado: a ordem era para o Flamengo não ganhar. A frase, curta, direta e explosiva, abriu uma ferida gigantesca no futebol brasileiro. A suposta declaração surge justamente após uma partida marcada por decisões polêmicas, cartões contestados e lances capitais interpretados de maneira considerada, por muitos, completamente fora do padrão da arbitragem nacional. A nação rubro-negra, que já demonstrava irritação com o desempenho da equipe de arbitragem durante o jogo, encontrou nessa possível fala do árbitro um gatilho para transformar desconfiança em indignação absoluta. Especialistas começaram a debater imediatamente a gravidade da situação. Se confirmado, o episódio colocaria sob suspeita não apenas o clássico, mas toda a integridade esportiva da competição. A mera possibilidade de interferência externa ou direcionamento de resultado mexe com o coração do torcedor e com as estruturas do futebol brasileiro. Este boato, por mais que ainda careça de comprovação oficial, já provocou um terremoto midiático. O Flamengo, por sua vez, mantém postura atenta e silenciosa. Internamente, o clima é de alerta máximo. Dirigentes aguardam mais detalhes antes de se posicionarem oficialmente, mas não descartam medidas jurídicas caso a fala seja comprovada. Nos corredores da Gávea, o sentimento é de que ultrapassaram todos os limites, e que, se for verdade, é hora de exigir respeito máximo à instituição rubro-negra. Enquanto isso, a torcida segue fervendo. Redes sociais explodiram, influenciadores levantaram questionamentos e diversos jornalistas pediram investigação imediata. A temperatura subiu,
e o país inteiro acompanha cada movimento, cada nova informação e cada detalhe que possa trazer clareza para um episódio que já entrou para a lista de maiores polêmicas da temporada. A revolta da torcida cresceu ainda mais quando trechos da suposta fala começaram a circular nas redes sociais. Para muitos rubro-negros, a sensação é clara: se esse rumor de fato corresponde à realidade, o Flamengo foi prejudicado deliberadamente dentro de campo. A ideia de que uma partida poderia ter sido manipulada não apenas irrita, ela humilha milhões de torcedores que acompanham o clube com paixão, fé e esperança. A indignação tomou proporções gigantescas, e a cobrança por respostas se tornou imediata. Diversos torcedores lembraram de lances anteriores, não apenas deste Fla-Flu, mas de jogos passados em que o Flamengo também se sentiu prejudicado pela arbitragem. Agora, com a possibilidade de uma ordem externa influenciando o resultado, o sentimento de injustiça se transformou em fúria coletiva. A pergunta que domina as redes é uma só: até quando o Flamengo será desrespeitado? Esse clima inflamado reacende debates antigos sobre a transparência e a seriedade da arbitragem nacional. A indignação da nação também aumentou porque, para muitos, esse rumor não parece apenas um deslize individual, é visto como um símbolo de um sistema falho, nebuloso e incapaz de garantir igualdade de condições dentro das quatro linhas. A possibilidade de interferência externa é interpretada como um ataque direto ao Flamengo, à sua história e à sua grandeza. A torcida sente que ultrapassaram não apenas o limite da ética esportiva, mas também o limite do respeito. Com isso, movimentos de torcedores começaram a pressionar por investigações profundas e imediatas. Hashtags exigindo providências subiram para os principais tópicos do país, influenciadores rubro-negros reforçaram que a diretoria precisa ir até o fim nessa história. Para a nação, não se trata mais apenas de um clássico ou de um resultado, trata-se de dignidade, justiça e defesa do Flamengo. A revolta está instalada, e enquanto não houver respostas claras, a chama da indignação só tende a crescer. Diante de tudo isso que veio à tona, a grande pergunta agora é: o que pensa o torcedor do Flamengo sobre essa possível declaração do árbitro? A nação acredita que houve interferência externa no clássico? Foi apenas um rumor exagerado ou existe algo mais profundo que precisa ser investigado? Queremos saber o que a torcida sente ao ouvir uma frase tão grave como essa supostamente dita após um Fla-Flu decisivo. E para você, torcedor rubro-negro, quais medidas o Flamengo deveria tomar diante dessa situação? A diretoria precisa cobrar a CBF publicamente? Deve exigir investigação imediata? Ou o caminho é buscar responsabilização jurídica caso a fala seja confirmada? A opinião da torcida é fundamental neste momento turbulento, e cada comentário pode ajudar a pressionar por mais transparência no futebol brasileiro. Outro ponto importante é entender como o torcedor interpreta o comportamento da arbitragem não apenas nesse jogo, mas ao longo da temporada. A nação sente que o Flamengo vem sendo prejudicado sistematicamente? Você acredita que esse rumor pode ser apenas a ponta de um iceberg? Muitos rubro-negros já manifestaram desconfiança há meses, e agora queremos ouvir você sobre isso. Por fim, queremos saber como esse episódio afeta sua confiança nas competições nacionais. O torcedor do Flamengo ainda acredita que o campeonato é conduzido de forma justa? Ou esse tipo de declaração, mesmo que ainda não confirmada oficialmente, já é suficiente para abalar completamente a credibilidade do futebol brasileiro? A palavra final agora é da nação. Deixe sua opinião, seu desabafo e sua análise sobre esse caso que chocou o país. Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Flamengo todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso Mengão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Flamengo. Até o próximo vídeo.